da cadeia carbônica e o aumento das ramificações fazem com que a estrutura fique menos polar, né? Ou seja, mais apolar, com chance de atravessar a barreira hematoencefálica com maior facilidade, né? Então, ó, ramificação resulta em uma atividade depressora maior. A introdução de outro grupo hidroxila, né, um segundo grupo hidroxila, tende a diminuir a toxicidade. Aí você fala, bom, é um bom fator, porém, também diminui a atividade. Então, adianta diminuir a toxicidade se isso também diminui a atividade, né? Não resolve o problema. E letra F. A substituição de um átomo de hidrogênio por um halogênio realça a atividade, né? Aumenta a atividade. Ou seja, a presença do halogênio aí na cadeia do álcool faz com que essa atividade hipnótica aumente. O metanol não é usado como hipnótico sedativo porque causa cegueira. Eu não sei se vocês já conhecem essa frase aqui, mas não existe nenhuma bebida alcoólica à base de metanol, né? A não ser que fosse uma contaminação proposital. Em alguns carros de corrida, pelo menos antigamente utilizava-se, né, na Fórmula Indy, metanol como combustível. E já pensaram aí na possibilidade de usar metanol nos postos de gasolina, em vez de usar etanol. Mas isso foi proibido. Por quê? O metanol é facilmente absorvido pela pele. E a exposição prolongada, né, a contaminação prolongada, mesmo em pequenas doses, vai causar cegueira no frentista lá do posto, caso isso acontecesse. Por quê? O problema em si não é nem o metanol, mas são os metabólitos do metanol. E ele vai se depositando no fundo do olho, esses metabólitos, causando aí a cegueira a médio e longo prazo. O etanol, em muitas formas, né, nas bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, uísque, tem sido usado por séculos, né? Mas, desde que se desenvolve rapidamente o alcoolismo crônico e somente grandes doses de etanol são eficazes, ele não deve ser usado como hipnótico, né? Então as pessoas usam o álcool aí mais como recreação, não com o fim hipnótico. Alguns exemplos de álcoois utilizados como hipnóticos. Álcool terquipentílico, também conhecido como hidrato de amileno, bromometilpentinol. Então, olha só que interessante essa estrutura aqui, ó. Ela tem halogênio, então aqui na letra F, a presença de um halogênio aumenta a atividade terapêutica. E ela tem ligação tripla, né? Pentinol. E aqui, ó, a insaturação aumenta a atividade, apesar de também aumentar a toxicidade. É claro que alguém deve ter feito algum estudo e chegou à conclusão que valeu a pena aumentar a atividade, mesmo correndo seu risco com aumento da toxicidade, né? Para ele ser utilizado. Então, bromometilpentinol, cadeia ramificada, halogênio e insaturação. Carbamato de meparfinol, tudo álcool. Clorobutanol, halogênio novamente, eticlorvinol e metilpentinol. Tá? Então, são alguns exemplos de álcoois que são usados aí como hipnóticos. São fármacos aí de grande utilidade, de grande utilização? Não, não são. Sem dúvida, os barbitúricos e principalmente os benzodiazepínicos são os mais utilizados para esse efeito, né? Para esse fim. Então, vamos lá. Barbitúricos. Essa é a estrutura fundamental de todos os barbitúricos. Todos os barbitúricos têm esse anel, tá? Esse anel hexagonal. Então, vamos lá. Posição 1. Esse nitrogênio que eu marquei em azul. Posição 2. Esse carbono que está seta, ligado ao grupo X. Posição 3. Esse nitrogênio à direita, que tem aqui R2 linhas. Posição 4, carbono dupla O. Posição 5, o
carbono em que encontra-se ligado o grupo R, o R', posição 6, carbono duplo alfa. Tá? Essa é a numeração correta do chamado anel barbitúrico. Tá? Quem é que pode ser esse X? Esse X pode ser enxofre ou oxigênio. R2 aqui ao lado, ou cadeia carbônica, nós encontraremos a inserção de hidrogênio ou grupo alquilo, cadeia carbônica. E aqui, ó, IR, grupo alquil ou anel aromático, grupo fenil. Mais adiante, a gente vai ver o seguinte: todo barbitúrico foi observado que para ele apresentar atividade farmacológica, ele precisa ter um carbono quaternário. Se ele não tiver um carbono quaternário, ele não tem atividade da maneira esperada. Tá? Então, isso é uma característica dos barbitúricos. Todo barbitúrico apresenta carbono quaternário. Qual é o único carbono que pode ser... tem 4 carbonos nessa estrutura. Qual é o único que pode ser quaternário? Esse aqui, o carbono 5. Porque os outros 3 carbonos da estrutura, eles têm ligação dupla, né? Então, não há possibilidade de nenhum dos outros carbonos ser quaternário, tá? E aí, reparem que RR' não pode ser hidrogênio. Porque se você colocar um hidrogênio, né, no lugar do R ou do R', esse carbono não será quaternário, ele será terciário. Tá? Então, isso é uma informação importante para aquilo que a gente vai ver logo na sequência, daqui a pouco. Bom, então... Bandini, perdão? Oi. Oi, eu não entendi muito bem, então tem que ter sempre ao menos um carbono quaternário na estrutura? Na verdade, assim, todo barbitúrico apresenta carbono quaternário, Gabriel. Ah, tá. Qual é o único carbono que pode ser quaternário nessa molécula aqui? É aquele ali que faz que a gente fez a quebra lá na retro, não foi esse, né? Mas, É esse aqui Carbono número que tem 5. o R e o R', certo? sim. Porque os outros 3 carbonos têm ligação dupla. Então, é impossível dele ser um carbono quaternário. E para ele ser quaternário, nem R nem R' pode ser hidrogênio, né? Por isso que está aqui do lado, R e R', grupo alquil ou fenil. Ou você vai ter 2 grupos alquil, ou um grupo alquil e um fenil. Eu não vi nenhum barbitúrico com 2 grupos fenil, tá? Todo barbitúrico apresenta um carbono quaternário. Foi isso que eu tinha falado agora há pouco. Bom, qual é a diferença, então, de um barbitúrico para o outro? Qual é a diferença? Se todos eles têm essa mesma estrutura. Grupos R, professor? Isso. Quem é R? Quem é R'? Quem é R duas linhas? Se faltou um, Ricardo. Além dos grupos R, o grupo X, O né? grupo X? Exatamente. Então, o que difere um barbitúrico do outro é quem está ligado no grupo no lugar do X e quem são os grupos R, R' e R duas linhas. Tá? Todos os barbitúricos têm esse grupo farmacofórico, essa estrutura fundamental em comum. Bom, então, antes da gente falar em estrutura e atividade, a gente vai falar um pouquinho de ação e metabolismo, tá? E aqui é importante entender algumas coisas para não escrever bobagem depois. Os efeitos hipnóticos e sedativos produzidos pelos barbitúricos são geralmente atribuídos à sua ação ao nível do tálamo, ação que interfere com a transmissão dos impulsos nervosos para o córtex. A dose usual, claro,
tem aí uma 300 miligramas, dependendo do barbitúrico. Visto que os inibidores da MAO, a MAO vocês já ouviram falar, né? Aquela enzima, monoaminoxidase. Visto que os fármacos inibidores da MAO potenciam a ação depressora dos barbitúricos, não se recomenda o seu uso concomitante. Tá? Aqui tem um ponto que acabou faltando. Especialmente como sais sódicos, os barbitúricos são completamente absorvidos no trato gastrointestinal. Então, não sei se vocês lembram, na nossa última aula, a gente comentou da retrossíntese e a síntese do tiopental sódico, né? Foi em cima dele que a gente trabalhou. Era um barbitúrico que foi utilizado na sua forma de sal sódico. Por via parenteral, são necessariamente usados sais de sódio solúveis, claro, por via injetável, não tem outra forma, né? Senão, como é que você usa isso via injetável? Tá? São uniformemente distribuídos em todos os tecidos, atingindo concentrações maiores no fígado e nos rins. Sua eliminação ocorre principalmente através dos rins, da seguinte maneira: eles podem ser excretados de maneira inalterada, né? Então ele tem que ter uma certa polaridade para que isso seja possível. Não é tão simples excretar fármacos inalterados se eles não têm uma certa polaridade. Eles podem ser excretados de forma parcialmente oxidados na cadeia lateral. Então, quem é essa cadeia lateral? Está aqui, ó. R, R' e R duas linhas. Ou seja, alguma reação de oxidação nestas cadeias laterais. Tá? Isso é uma possibilidade de reação de metabolismo. E parcialmente conjugados. Então, essas reações que ele está citando aqui, a gente já falou lá no primeiro bimestre, né? Que estavam lá na página 12 do livro. São as formas que estes compostos podem ser excretados. O metabolismo dos barbitúricos, que ocorre no fígado, processa-se através de um ou mais dos seguintes mecanismos. Então, agora tem que prestar atenção. Letra A. Para depois não fazer errado. Dessulfuração, que é a mesma coisa que dessulfurização, de 2-tiobarbitúricos. Fala um negócio para mim. O que é dessulfuração mesmo? Tirar o grupo do enxofre? Isso, remoção do enxofre. Perfeito. E o que é 2-tiobarbitúricos? O que é isso que vem na Dois sequência? enxofres. O que é tio mesmo? O que é tio? Seria quando tem um enxofre, né, professor, na estrutura? Isso. Então, ó, dessulfuração é tirar o enxofre, não é? Certo. D2-tiobarbitúricos. Vamos voltar. Lembra que essa aqui é a posição 2? Certo. Esse carbono está o X. Portanto, você só pode fazer a dessulfurização de 2 é a posição, tá, Ricardo? Ah, sim. Você só pode fazer a dessulfurização dos barbitúricos que no lugar do X tem enxofre, certo? Certo. Se no lugar do X não tiver enxofre, como é que você vai fazer dessulfurização? Você concorda que se no lugar do X for oxigênio, essa reação não pode acontecer? Certo. Certo? Então, ó, dessulfurização, remoção do enxofre dos barbitúricos que possuem enxofre na posição 2, né? Dos 2-tiobarbitúricos. Aí chega na prova, eu dou um barbitúrico que tem um oxigênio aqui no lugar do X. Aí vem a pergunta. Escreva 3 reações do metabolismo dos barbitúricos. Aí vem lá a resposta. Primeira, dessulfuração de 2-tiobarbitúricos. Mas se não tem enxofre lá, como é que você vai escrever essa reação? Deu para entender? Sim, professor. Então, beleza. Letra B.
perda de grupos N-alquílicos. O que é isso? O que é perda de grupo N-alquílicos? Seriam aminas, professor? Quase, nitrogênio? quase. Não é bem amina, Cadeia porque está carbônica? ligado no C dupla O. Mas vamos lá, perda de grupo. Carbônicos. Fala aí, Guilherme, fala que eu estava falando, não te ouvi. É, grupo carbônico, né? Grupo carbônico ligado onde? Seria ligado a carbono? Não, ó, esse N aqui, ó, Nitrogênio? esse N aqui é o símbolo do nitrogênio. Ah, tá. Perda de grupos N-alquílicos. Vamos voltar. Tá vendo aqui, ó? R2. Esse R2 pode ser H ou grupo alquil. Se esse R2 for H, essa reação da letra B não pode acontecer. Né? Agora, se no lugar do R2 tivermos aí um grupo alquil, metil, etil, propil, não importa. Uma das possíveis reações é a quebra. A remoção do grupo N, que é o símbolo do nitrogênio, alquila. Quebrar essa ligação nitrogênio-carbono, eliminar esse grupo. Ou seja, essa reação do item B, ela pode ser usada para qualquer barbitúrico? Não. Nem a do item A, nem a do item B. A do item A precisa ter enxofre aqui na posição 2. A do item B precisa ter uma cadeia carbônica aqui no R2. Tá? As últimas duas, vocês vão observar que elas podem ser utilizadas para qualquer barbitúrico, né? Letra C. Oxidação de grupos ligados à posição 5. Quem é a posição 5? Qual é o carbono da posição 5? É o carbono que liga outros dois carbonos. Dois grupos R, quer dizer. É o quaternário, que está ligado aos outros dois grupos R. Todo barbitúrico tem dois grupos R aí, alquil ou fenil, não tem? Tem. Portanto, essa reação, oxidação de grupos ligados à posição 5, ela serve para qualquer barbitúrico, porque todo barbitúrico tem um carbono quaternário. Portanto, todo barbitúrico tem grupo alquil ou fenil aqui embaixo, nas posições R e'. Essa serve para todos. E letra D. Abertura hidrolítica do anel do ácido barbitúrico. Bom, abertura hidrolítica é a mesma coisa que hidrólise. Dá uma olhada aqui em cima. Onde vocês acham que pode acontecer essa hidrólise? Abertura hidrolítica do anel do ácido barbitúrico. Onde que pode ser essa hidrólise? C dupla O. Fala de novo, onde é que é? No C dupla O, você falou? Isso. Aqui no C dupla O, mas C dupla O com qual outra ligação? Quem foi que falou que eu não reconheci a voz? A Nayara. Nayara, aqui ó, no C dupla O, mas entre o C dupla O e qual outra ligação? Nitrogênio, professor. Isso, aqui ó. Entre o C dupla O e o nitrogênio. Que função orgânica é essa aqui? NC dupla O. Como é que é o nome? É uma amida. Então, essa abertura hidrolítica que ele se refere, lá quando a gente estudou no primeiro semestre, chama-se desamidação, né? A gente aprendeu lá dois tipos de hidrólise: desesterificação e desamidação. Então, lá no fígado, pode ocorrer a quebra dos dois lados, das duas funções amida, né? Quebrando o anel, separando o anel em dois pedaços. E isso acaba com a ação do barbitúrico. É um tipo de reação de metabolismo que inativa a atividade farmacológica do barbitúrico pelo fato de ter a quebra aqui desse anel. Então, é esse cuidado que vocês precisam tomar, né? Nem todas essas reações de metabolismo podem acontecer com qualquer barbitúrico, tá? Tem algumas que são específicas para alguns barbitúricos. E a letra C e a letra D são reações gerais. Podem acontecer com qualquer barbitúrico, tá?
E aí o que ele vai falar aqui na sequência vocês já sabem. No metabolismo, os barbitúricos que são lipossolúveis são transformados em metabólitos mais polares, que possam ser mais facilmente excretados, né? Que foi o que a gente já falou lá atrás, quando a gente debateu bastante metabolismo, né? Qual é a função do metabolismo dos fármacos? Para que o fígado metaboliza os fármacos? Para torná-los mais polares e facilitar dessa forma a sua excreção, tá? Os metabólitos resultantes, né, os produtos do metabolismo, os metabólitos, podem ser inativos, que é o caso do fenobarbital, podem ter a mesma atividade, ou seja, ele foi metabolizado e ele continua tendo a mesma atividade, portanto, se ele continua tendo a mesma atividade, ele não sofreu a abertura hidrolítica do anel do ácido barbitúrico. Não pode ter sido essa. Ou ainda pode ser mais ativo do que o barbitúrico inicial. Existe essa terceira possibilidade. Por exemplo, o fenobarbital que eu citei está aqui embaixo. O fenobarbital, né, ele sofre uma reação de metabolismo chamada hidroxilação na posição para do anel fenílico. Ou seja, o anel fenílico, né, do fenobarbital está ligado lá na posição 5, no grupo R ou no R1. E a posição para desse anel sofre uma reação de oxidação, uma hidroxilação. Entra um grupo OH. Tá? E a simples entrada desse grupo OH faz com que o fenobarbital torne-se inativo. Tá? Ele perde atividade. O tiopental, aquele que nós falamos na aula passada, né, que é um anestésico basal, é oxidado a um álcool, a ácido carboxílico e pentobarbital. Então, olha só, o tiopental ele vai sendo oxidado e ele vai sendo transformado em outras substâncias. E esse pentobarbital, que é a última substância que ele se transforma, é um barbitúrico de ação mais longa, ou seja, o metabólito do tiopental é um composto que tem ação mais prolongada do que o próprio tiopental. Então, uma reação bastante comum no tiopental é justamente a dessulfurização, né? A perda do enxofre, e no lugar do enxofre entra um oxigênio, se vocês não lembram. Ele fica mais polar, trocando enxofre por oxigênio? Fica, tá? Então, a dessulfurização, ela está lá, no começo da apostila, dentro das reações de oxidação. A dessulfurização é uma oxidação. É a remoção do enxofre e a entrada do oxigênio. Tá? Então, antes da gente discutir relação estrutura e atividade, tem esses parâmetros importantes aqui, principalmente no que diz respeito a metabolismo. Alguma dúvida, alguma pergunta quanto a essa questão de metabolismo? Não? Então, vamos seguindo. Relação entre estrutura química e atividade biológica ou atividade farmacológica. Ou seja, é isso que a química farmacêutica estuda. Eu fiz uma alteração em algum ponto da estrutura. O que essa mudança acarreta na atividade biológica desse fármaco? Né? Então, é a relação estrutura química e atividade biológica. Fischer observou que diversos hipnóticos contêm carbono quaternário. Tal observação levou-o a sintetizar barbitúricos 5,5 dissubstituídos, ou seja, aqueles grupos R e R' não podem ser hidrogênio, conforme a gente falou aqui. Tem que ter grupo alquil ou fenil. Por isso que chama 5,5, né? Os dois grupos da posição 5 têm que ser substituintes, não podem ser hidrogênios. Tá? Então, essa observação do Fischer fez com que fossem sintetizados barbitúricos 5,5 dissubstituídos, ou seja, que possuem carbono quaternário. Fizeram-se tentativas para estabelecer relações entre a estrutura química e a atividade biológica,
a fim de encontrar alguma ordem para estes compostos. Tatum dividiu os barbitúricos em 4 grupos, de acordo com o seu efeito, na verdade, com a duração do efeito. Primeiro, duração de efeito prolongado. A este grupo foram aí colocados os barbitúricos que têm efeito entre 4 e 12 horas. Tem alguns exemplos aqui, ó. Barbital. Barbital é o nome da substância, é o nome do barbitúrico. E aí ele está especificando aqui, ó. Quem está na posição R, lá no carbono 5? Um grupo etil. Quem está na posição R'? Outro grupo etil. Então, lá na posição 5, diz substituído. E no R2 aqui, né? O R2 é o que está ligado no nitrogênio. Quem é que está ligado no R2? Hidrogênio. Tá? Então, ele está falando, o barbital tem essa estrutura. Ah, ele não falou quem está lá no X. É verdade, ele não falou. No X é oxigênio. Fenobarbital, né? O famoso gardenal. No lugar do R, grupo etil. No lugar do R', grupo fenil. E no do R2, hidrogênio. E no lugar do X, oxigênio. Todos esses que têm efeito prolongado intermediário, no lugar do X você tem oxigênio. Tá? E tem outros 2 exemplos, metilfenobarbital e o metabarbital. Bom, por que o fenobarbital tem esse nome? Por que foi dado esse nome a ele? O fenobarbital? Isso. Porque ele possui um fenil na sua estrutura? Seria isso? Só por isso. Justamente porque ele tem um grupo fenil na estrutura. Daí, bom, barbital é um nome comum para esses compostos, né? Uma vez que eles são da classe dos barbitúricos. Fenobarbital só porque tem o grupo fenil. Exatamente. Tá? Então, pela divisão do Tatum, efeito prolongado, de 4 a 12 horas. Efeito intermediário, entre 2 e 8 horas. Outros exemplos. Amobarbital. No lugar do R, grupo etil. No lugar do R' tem um grupo aqui que é um isopentil. E no lugar do R2 tem um hidrogênio. Tá? Sonex, não conheço, ó, é nome de marca. Eu peguei do livro. Sonex é nome de marca do medicamento. Não sei que substância que é, que barbitúrico é esse. Aprobarbital, sec-butabarbital, esse sec deve ser de grupo secundário, né, do grupo butil ligado ao carbono secundário. Proparbital, talbutal e vimbarbital. São outros exemplos de barbitúricos com efeito intermediário. 3. Duração de efeito ultracurto, que vai até... de efeito curto, que vai até 3 horas. Pentobarbital, ó. De novo, por que ele chama pentobarbital? Porque ele tem um grupo sec-pentil, grupo etil, e no R2 hidrogênio. Repararam que no R2, todos os que a gente viu tem hidrogênio? Outro nome, nembutal, nome de marca também, não sei qual é a substância. Gente, lembrando que o livro é lá de 1980 e alguma coisa, pode ser que essas substâncias nem existam mais, né? Podem ser que elas nem sejam comercializadas. Então, vocês que trabalham em drogaria vão saber mais do que eu se ainda existe ou não essas substâncias aí com nome de marca, né? Com nome patenteado. Ciclobarbital, heptabarbo e secobarbital. E o quarto grupo, duração de efeito ultracurto, aqueles que têm menos de 3 horas. Na verdade, é bem menos que isso. Exobarbital, metoexital, tiamilau e tiopental. Então, esses últimos 2, né, são aqueles que têm enxofre. Então, reparem que o enxofre, lá na posição 2, ele só aparece em fármacos com ação ultracurta.
isso vai aparecer aqui embaixo, já já, essa informação. Tá? Estou só antecipando. A presença do enxofre na posição 2 confere efeito ultracurto. Tá? E aí tem agora algumas correlações que ele tira dessas estruturas. Ó. Os barbitúricos com duração de efeito prolongado são principalmente usados para o tratamento de epilepsia. Epilepsia é a mesma coisa que convulsão, né? Quem é que estava lá no grupo dos fármacos de efeito prolongado? Olha lá. Aqui, ó. E vou te falar mais uma coisa que vai aparecer mais adiante. O responsável pelo efeito anticonvulsivante, né, para o tratamento de epilepsia, é justamente o grupo fenil. Então, no fenobarbital, o grupo fenil é que é o responsável por essa atividade anticonvulsivante. Tá? Isso está escrito aí pelo meio também. Não me lembro exatamente que ponto, mas está escrito. Então, os barbitúricos com duração de efeito prolongado são principalmente usados para o tratamento de epilepsia e para manter sedação em estados de ansiedade e tensão. Aqueles que têm duração de efeito intermediário e curto são usados normalmente como hipnóticos sedativos para tratamento de insônia ou, né, e para a sedação pré-anestésica. Então, estes aí são os fármacos de uso corriqueiro, né, para quem precisa, claro. E os que possuem duração de efeito ultracurto são usados principalmente como anestésicos intravenosos para anestesia basal, que é justamente aqui, ó. Apareceu no capítulo anterior, o tiopental, o metoexital, eles apareceram no capítulo anterior, tá? Então, um dos responsáveis por esse efeito ultracurto é justamente a presença do enxofre na posição 2. Para quem lembra, o tempo de efeito, né, a duração do efeito do tiopental é de aproximadamente 30 minutos. Né? É um efeito bem rápido que ele tem. No estudo da estrutura química e atividade biológica, foram observados alguns parâmetros gerais. Vamos lá. A duração do efeito depende dos grupos substituintes ligados na posição 5. E estes grupos são os responsáveis por conferirem lipossolubilidade à molécula. Né? Ou seja, quanto maior for aquela cadeia carbônica da posição 5, é mais lipossolúvel. O efeito dos barbitúricos aumenta até que o número total de carbonos de ambos os substituintes, né, ele está falando da posição 5, R e R', atinja 8. Então, ele está falando o seguinte: o efeito máximo aí desses fármacos será alcançado quando a somatória dos grupos R e R' for 8. Tá? É aí que você chega no auge, né? No ponto máximo aí da atividade. O aumento da cadeia lateral, a cadeia lateral é o R2 também, né? Tem o R', o R, R, R' e R2 linhas. O aumento da cadeia lateral resultará em produtos convulsivantes ou inativos. Então, olha só que coisa engraçada. A gente pode estar falando da cadeia R, R' e da R2, aquela do nitrogênio. Até 8 é o ideal, né? Somando-se aqueles dois grupos, 8 carbonos. Aumentando de 8, olha só o que pode acontecer. Ele pode passar a ter um efeito oposto, ele pode passar a ter um efeito convulsivante, ou seja, provocar convulsão. Ou ainda tornar o fármaco inativo. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Vamos ver se isso está valendo. Grupo R e R', desse primeiro aqui. Qual é o número total de carbonos somando R e R' aqui no barbital? Quantos carbonos eu tenho aqui? 10, professor. Quantos, Ricardo? Ficou baixo? 10? 10? Não, 8. Não, aqui, ó. R e R'. Só
Só R, É, Dá 8, não dá? Ou não, Ah, não, você tá falando só os dois R's, né? isso, R. Então são 4. 4, né? Para o barbital, na posição 5, nós temos um total de 8 carbonos. Vamos ver agora no fenobarbital. No fenobarbital, qual é o número de carbonos que eu tenho na posição 5? Aí é 8, né, professor? Aí é 8. Então, no barbital tem 4, no fenobarbital tem 8. Por enquanto, ninguém ultrapassou. Aqui, ó, no amobarbital, quantos carbonos eu tenho aqui? No R e no R' juntos? Porque todos eles têm R2 igual a hidrogênio, né? Então, não dá nem para contar o R2. Acho que aí passa, né, professor? Não, passa não. Passa não? São Conta de 7? novo. São 7. São 7. Etil tem 2. Aí aqui, ó. 1, 2, 3. CH3 duas vezes. 4, 5. 5 com 2, 7. Não passa. Vocês vão ver que não tem nenhum que passa. Pentobarbital. Quantos carbonos tem aqui no pentobarbital? 7. Tem 7 também. 7 também. E nenhum deles vai passar. Tá? Então, isso foi observado, né? Foi observado que todos os barbitúricos, eles tenham aí a quantidade de carbonos que atinja no máximo 8, porque senão o efeito começa a... ou perde o efeito, ou ainda o fármaco torna-se um convulsivante, né? Outras coisinhas, algumas aqui eu já até falei, né? Como o enxofre. Então, para ser mais específico, um barbitúrico com efeito ultra curto, átomo de enxofre na posição 2, é a única dessas 4 classes, né, de duração de efeito. A única que vai ter enxofre na posição 2 é o efeito ultracurto. E cadeia mais longa na posição 5. Qual é a diferença entre o efeito ultracurto e o curto? Continua sendo cadeia longa na posição 5, porém, átomo de oxigênio na posição 2. Então, é uma diferença bem sutil. É a simples troca do enxofre pelo oxigênio. Tá. Efeito intermediário. Mudou a cadeia. Ó. Cadeia mais curta e menos ramificada na posição 5. De longa, passamos para curta e menos ramificada. E continua tendo átomo de oxigênio na posição 2. Né? Efeito longo. Grupo fenila. Então, lá, o grupo fenila, além de ser responsável pela atividade anticonvulsivante, ele também é responsável pelo efeito prolongado. Então, grupo fenila ou cadeia curta e saturada na posição 5. Na verdade, esse ou aqui não é muito correto, né? O grupo fenila não tem 6 carbonos? Tem. Então, pessoal, o outro grupo, né, o R, ele só pode ter no máximo 2, né? Lembrando que o total tem que ser 8. Se o fenila já tem 6, a outra cadeia tem que ser curta e saturada. Não tem outro jeito. Então, grupo fenila e cadeia curta e saturada na posição 5. A não ser que o fármaco... Não, pode ser ou sim. Pode ser ou. Porque o fármaco não necessariamente precisa ter o grupo fenila, né? Como aconteceu aqui, ó. No barbital. Ele tem cadeia curta e saturada, ó. Aqui ele tem um total de apenas 4 carbonos. Ele não tem grupo fenil. Tá? Pode ser ou aqui, não precisa ser e. Pode ser ou. Então, grupo fenila ou cadeia curta e saturada na posição 5. E, novamente, um átomo de oxigênio na posição 2. Então, sendo aí mais específico, né, falando das estruturas. Isso tudo dentro do item 1. Item 2. Grupos alquila ligados nas posições 1 e 3 diminuem o efeito do fármaco. Então, vamos voltar lá em cima. Quais são as posições 1 e 3 mesmo? São as amidas. Os nitrogênios, né? Então, esse aqui é 1 e esse é o 3. Na posição 1,
a própria estrutura geral nem considera um grupo alquila, né? Na posição 1, ele coloca apenas hidrogênio. Na posição 3, né, que ele considera hidrogênio ou grupo alquil. Então, voltando. Grupos alquílicos ligados nas posições 1 e 3 diminuem o efeito. É por isso que lá naquela estrutura fundamental não tem grupo alquila ligado na posição 1. Ele colocou como possibilidade grupo alquila na posição 3. Então, além destes grupos diminuírem o efeito, dando origem a fármaco com propriedade estimulante. Mas é justamente o oposto do que a gente quer, né? A gente quer usar esses fármacos como hipnótico sedativo. E aí você vai colocar na molécula um grupo que vai gerar propriedade estimulante, é o oposto. E aí ele diz o seguinte: essa diminuição do efeito e a geração de propriedades estimulantes ocorrem devido à diminuição da polaridade, né? Claro, você está colocando grupos carbônicos, e maior facilidade do fármaco em atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Causando esse efeito estimulante. O item 3, você vai ver que ele fala mais ou menos a mesma coisa que a gente acabou de falar no item 2. Ó. A metilação de um átomo de nitrogênio. Metilação é colocar o grupo metil, né? Então, se você colocar um grupo metil lá na posição 3, no nitrogênio, um carbono só, hein? Estou trocando o hidrogênio da posição 3 por um grupo metil. Então, a metilação de um átomo de nitrogênio aumenta a afinidade por lipídios. Sim, fica mais lipossolúvel. E tem tendência em diminuir o efeito. Não é a mesma coisa que falou aqui em cima? Grupos alquílicos ligados nas posições 1 e 3 diminuem o efeito? É a mesma coisa. Adesão ao tecido adiposo, né? Fica mais grudado no tecido, na gordura, e, consequentemente, diminui o efeito no sistema nervoso central. Tá? 4. O átomo de enxofre na posição 2 encurta o tempo de latência. Tempo de latência é o tempo entre você administrar o fármaco e ele começa a fazer efeito, né? Então, o átomo de enxofre encurta o tempo de latência em razão de sua passagem muito rápida para o sistema nervoso central. Como ele passa rápido para o sistema nervoso central, o tempo de latência é curto, né? Ele começa a agir rápido. Mas também diminui a duração de seu efeito, devido à rápida redistribuição no tecido adiposo. Lembrando que o enxofre é menos polar do que o oxigênio. Então, ele tende a ficar também um pouco mais aderido ao tecido adiposo. Então, ele redistribui, vai grudando no tecido adiposo e a ação dele diminui rápido no sistema nervoso. E por último, aquilo que eu comentei lá no começo, grupo fenila ligado na posição 5 confere propriedades anticonvulsivantes. O nosso próximo capítulo, né, depois da P1, é anticonvulsivantes. Quem é que vai aparecer de novo lá no próximo capítulo? Fenobarbital. Ou seja, o barbitúrico, né, tendo ação anticonvulsivante. É que no próximo capítulo, além do fenobarbital, que é um barbitúrico, nós vamos observar fármacos de outras funções químicas, né, além dos barbitúricos. Alguma pergunta aí com relação à estrutura química e atividade biológica? Tudo certo? Bom, então vamos falar de síntese. Daqui até o final da próxima página, tem exemplos que estão no livro de como alguns barbitúricos são sintetizados aí na indústria farmacêutica. Eu vou pedir para vocês escreverem isso na prova? Não. Eu vou pedir para alguém decorar qualquer coisa disso que esteja aí na prova? Não. Então, isso aqui é para constar que eu passei para vocês como é que esses fármacos são produzidos de maneira industrial. Tá? O que eu vou pedir na prova?
a retrossíntese e a síntese de forma como nós fizemos na aula passada. Isso sim faz sentido eu pedir, para você desenvolver aquele raciocínio. Agora, pedir para você decorar como é que é feita a síntese do fenobarbital industrialmente. Não vou pedir isso, tá? Vou comentar aqui 2 esqueminhas de síntese de barbitúricos, mas pode ter certeza que isso eu não vou cobrar em prova. Primeiro, o método clássico para a obtenção de barbitúricos é um que foi idealizado, foi utilizado por Fischer e Dilthey em 1904. Ou seja, esse método para produzir barbitúrico, ele já é conhecido há 115 anos aí, aproximadamente. Tá? Então, o método clássico foi utilizado lá inicialmente para preparar o barbital. Porém, este método clássico, pessoal, ele permite que você prepare praticamente qualquer barbitúrico. Tá? Então, é um método aí geral para a produção de barbitúrico. Vamos lá. Consiste na condensação da ureia substituída à molécula 1. Então, aqui é a ureia. Ó, esse aqui é que agora a gente está vendo a molécula num outro ângulo. Aqui, ó, C dupla X, pessoal, é o carbono 2. Esse aqui é o nitrogênio da posição 1. E esse aqui é o nitrogênio da posição 3, né? Que a gente viu lá em cima. Então, ele fala condensação da ureia substituída. Por que ureia substituída? Porque esse R2 pode ser grupo alquil. Por isso que ele fala da ureia substituída. É obrigado que ela esteja substituída? Não, não é obrigado. Então, condensação da ureia substituída com ésteres dissubstituídos do ácido malônico, composto 2, em presença de etóxido de sódio, conforme esquemão. Etóxido de sódio a gente usou na aula passada. É aquela base que serve até em certas situações como catalisador da reação, tá? Mas é uma base. E essa aqui, ó, é a parte 2. Ésteres, porque você tem aqui, ó, C dupla O, O, né? Aqui embaixo também, C dupla O, O. Ésteres dissubstituídos do ácido malônico. Se no lugar do grupo Y eu colocar hidrogênio, isso vira um ácido carboxílico. Se no lugar dos dois grupos Y nós colocarmos carbono, isso é um éster. E esse ácido carboxílico chama ácido malônico. Só que em vez do ácido, na prática, a gente utiliza o éster malônico. É o éster do ácido malônico. Geralmente, aqui no lugar desses dois grupos Y, a gente coloca grupo etil. Então, é o éster dietílico do ácido malônico. Tá? Então, esse carbono aqui é a posição 4. Esse aqui é o nosso carbono 5, né? Dissubstituído. E esse é o carbono 6. Tanto que ele fala aqui, ó, com ésteres dissubstituídos do ácido malônico. Ou seja, esse carbono 5 tem que ter R diferente de hidrogênio. Porque senão, aqui onde está a seta, ó, a seta está sumindo aqui, ó. Se esse carbono aqui não for dissubstituído, esse carbono do barbitúrico não vai ser quaternário. Então, aqui vocês estão vendo o mesmo barbitúrico que a gente viu lá em cima, só que a molécula foi girada. Ó, nitrogênio, NH, posição 1. C dupla X, posição 2. NR2, posição 3. C dupla O, posição 4. Carbono 5, quaternário. Carbono 6, C dupla O. Tá? A molécula só foi girada. Tá? Na outra estrutura que vocês viram, esse grupo X estava lá para cima. Tá? E aqui ele fala as possibilidades, né? X, oxigênio e enxofre. Y, cadeia carbônica. R, hidrogênio, grupo alquilo ou arila. RR1. Só que vocês sabem que se no R ou no R' for hidrogênio, aquele carbono não vai ser quaternário. Portanto, na prática, a gente não observa o átomo de hidrogênio nem no R nem no R'. E no R2, ele coloca como hidrogênio ou metil. Lembrando que o próprio metil já tende a diminuir a atividade. Então, não é bom você ter cadeias carbônicas maiores. Tá? Na grande maioria das vezes, vocês vão observar que no lugar do R2,
será o hidrogênio. Então, é assim que na prática ele faz. Ah, mas você fez várias reações na aula passada com o tiopental, eu sei. A gente pegou a ureia e desmembrou a ureia em 3 outros fragmentos. A gente pegou aqui o éster malônico dissubstituído em 3 fragmentos. A parte de cima, né, pessoal, foi mais capricho meu de pegar a ureia e desmembrar em 3 pedaços. Por quê? Ureia, não a ureia substituída, mas ureia você encontra em qualquer farmácia de manipulação. Ureia é um composto barato. Em tese, eu nem precisaria fazer aquelas quebras na ureia, transformando a ureia em 3 pedacinhos. Né? Eu fiz só para ensinar o procedimento, o processo de retrossíntese. Agora, na prática, esse éster do ácido malônico, eu sei porque eu já fiz essa reação. Quando a gente compra, né, o éster malônico, RR' são hidrogênios. Tá? Quando você compra, ele vem com 2 hidrogênios. Chama-se malonato de dietila. RR' são hidrogênios. Ou seja, em laboratório, nós precisamos remover estes hidrogênios e colocar as cadeias carbônicas. E isso eu já fiz com vocês aula passada. Isso foi exatamente o que eu fiz. Eu ensinei a tirar um hidrogênio e colocar um grupo carbônico. Depois tiro o outro hidrogênio e coloca outro grupo carbônico. Foi exatamente o que eu fiz com vocês. E isso, na prática, é o que acontece. Porque pode ser que exista, eu não sei, pode ser que exista algum éster malônico aí monossubstituído? Pode. Pode ser que exista algum éster malônico dissubstituído? Pode. Eu não conheço. O que eu pedi para comprar para a gente uma vez fazer na aula prática era o éster malônico não substituído, né? Hidrogênio, hidrogênio. E aí a gente é que precisa colocar esses grupos. E essa que é a parte difícil. A gente não fez isso na aula prática. A gente simplesmente fez a condensação, a formação do anel, chamado anel do ácido barbitúrico, entre ureia e o malonato de dietila. E aí o trabalho é justamente essa. Essa é a parte difícil. Conseguir colocar os grupos R e R' desejados no carbono 5. Né? Ele vai falar isso aqui na sequência. Que é exatamente aqui, ó. Logo depois do esquema 1 ele fala isso. A problemática deste método é justamente a preparação dos ésteres do ácido malônico mono, né? Um grupo, ou dissubstituídos. Na verdade, mono não serve para nada também, né? Porque aí o carbono não vai ser quaternário. Então, essa é a parte difícil, mas que eu já mostrei para vocês como é que faz. Porém, de possível obtenção. Não é fácil, né? Não é algo simples de se fazer, mas é possível. Por exemplo, para a síntese do fenobarbital, é primeiramente necessário preparar o fenilmalonato de dietila. Vocês vão ver um monte de nome, não é para ninguém decorar esse monte de nome, daqui a pouco tem as estruturas. Isso é possível pela condensação do fenilacetato de etila, estrutura 1, com o oxalato de dietila, estrutura 2, está aqui embaixo, na presença de etóxido de sódio e a descarbonilação do alfa-cetoéster resultante 3 por aquecimento. Seguida de etilação do hidrogênio ativo remanescente e condensação com ureia em presença de etóxido de sódio, de acordo com o esquema 2. Denominado de método exclusivo para o fenobarbital. Então, vamos começar pelo final. O esquema 2, que eu já vou colocar na tela, é uma forma exclusiva para a preparação do fenobarbital. Por quê? Justamente pela dificuldade de se colocar o grupo fenil aqui, ó, no lugar do R, ou do R', tanto faz, aí tudo igual. Tá? Então, o esquema 1 é um método de síntese de barbitúricos que pode ser usado para qualquer barbitúrico. Já o esquema 2 é um método de síntese específico para o fenobarbital. Então, vamos dar uma olhada. Então, tá aqui, ó. É aquilo que ele falou no texto. Reage o fenilacetato de etila, estrutura 1, com oxalato de dietila, estrutura 2, em presença de etóxido de sódio,
formando, aí o 3 eu já não me lembro, não sei como é que chama isso. Ele chama simplesmente de alfa-cetoéster. Formando um alfa-cetoéster que, por aquecimento a 160 graus, perde CO. Né? Então, olha só. Essa parte da molécula aqui, ó, que vocês estão vendo onde eu estou passando o mouse, ó, carbono 4, o grupo fenil está no carbono 5, carbono 6. Tá? Então, o carbono 4 e o 6 são os carbonos dos ésteres, e o carbono do grupo fenil está na posição 5. Ou seja, esse carbono 5 do grupo fenil é esse aqui, ó. Ou seja, o fenil ele não vai ser inserido na molécula depois. Ele já vem lá do início da síntese, por ser difícil colocar o grupo fenil aí. Tá? E aí, o que ele faz daqui para cá? Ele coloca o outro substituinte. Lembrando que no fenobarbital tem um grupo fenil e tem um grupo etil. E para colocar esse grupo etil aqui, ele fez da mesma forma que eu ensinei vocês na aula passada. Ó, usa uma base. Eu só não sei se eu usei etóxido ou hidróxido de sódio, mas o princípio é o mesmo. Aqui, nesse carbono 5, não está desenhado, mas você só está vendo 3 ligações, né? Aqui nesse carbono 5, onde está a seta. A quarta ligação é justamente um hidrogênio. Esse carbono 5 aqui, ele por enquanto é terciário. Utiliza-se o etóxido de sódio, arranca esse hidrogênio que tem aqui no carbono 5 e vai formar aquela carga negativa que vai atacar o haleto de alquila. Então, eu coloquei aqui o grupo etil. Agora sim, a posição 5 encontra-se substituída. Então, essa é a parte difícil. É colocar os grupos substituintes na posição 5. Então, reparem, esse método é específico para fenobarbital. Você não vai conseguir usar esse método para preparar outros anticonvulsivantes. A não ser que hipnótico, né? Barbitúrico. A não ser que este outro barbitúrico também tenha grupo fenil. Aí você até poderia usar o método. Mas, do jeito que está aqui, ele é específico para fenobarbital. E no final, é só juntar a metade de cima, né? Que é a parte da ureia, com a parte de baixo, que é a parte do éster malônico. Ureia reagindo aqui com o éster do ácido malônico substituído, também em presença de etóxido de sódio, cicliza, né? Dá origem à estrutura de forma cíclica. Tá? É para vocês decorarem? Não, é para vocês conhecerem isso. Como é possível preparar estes fármacos industrialmente. Tá? E aqui, aqui abaixo ele fala, para a síntese do fenilmalonato de dietila, fenilmalonato de dietila é esse aqui, ó, tá? Essa estrutura que eu estou passando o mouse agora. Então, não é fácil chegar a isso aí, ó, mas tem mais um outro caminho. Para a síntese do fenilmalonato de dietila, foi introduzido um método mais curto e simples que esse que a gente acabou de ver no esquema 2. Consiste em condensar o brometo de fenila, já vai aparecer, deixa descendo, vai, mais fácil. Consiste em condensar o brometo de fenila, estrutura 1, com malonato de dietila, estrutura 2. Então, esse aqui é justamente o éster malônico, ó. Esse aqui vai ser aquele famoso carbono 5, onde está a seta. Então, você só está vendo 2 ligações. Portanto, ele tem 2 hidrogênios, né? É o éster malônico. Então, consiste em condensar o brometo de fenila 1 com malonato de dietila 2, em presença de lítio-amida. Lítio-amida é a mesma coisa que amideto de lítio. Li mais NH2-. É uma base muito mais forte do que o próprio etóxido de sódio e o hidróxido de sódio. É uma base fortíssima para arrancar aquele hidrogênio, tá? Então, ele consegue colocar o grupo fenil ao malonato de dietila usando uma base bem forte. Aí vocês vão pensar, é simples. A base arranca o hidrogênio daqui, o carbono ataca e sai o bromo. Não, não é bem assim. Por quê? Porque isso aqui não é um haleto de alquila, é um haleto de arila, né? O bromo está ligado no anel aromático.
E o anel aromático tem a ligação dupla. Então, o carbono, o carbono negativo não consegue atacar o carbono do bromo pelo fato dele ter ligação dupla. Então, essa reação, ela acontece por um mecanismo formando um composto chamado benzino, que até hoje vocês nunca ouviram falar, né? A base arranca o hidrogênio vizinho do bromo, nesse carbono forma uma carga negativa que forma uma ligação tripla e expulsa bromo. Então, reparem, o benzino, ele até está dentro de colchetes, ele é um intermediário da reação extremamente instável. É por isso que ele está em colchetes. Essa ligação tripla aí torna o benzino extremamente instável. Então, esse amideto de lítio, ele transforma brometo de fenila e benzino. E ele arranca também o hidrogênio ácido aqui do malonato de dietila. E aí o malonato de dietila, na verdade, reage com o benzino, né? E aí, na sequência, dá origem ao fenilmalonato de dietila. Tá? Então, é um mecanismo aí que não é muito simples, que é o que ele fala aqui, ó. Consiste em condensar o brometo de fenila com malonato de dietila utilizando lítio-amida para obter o fenilmalonato de dietila com 51% de rendimento. Não é um rendimento ruim, não. Para uma reação difícil via benzino, 51% não está mal. Neste processo, forma-se benzino, que é a reação aqui embaixo, composto 3. Intermediário, né, se forma durante a reação, altamente reativo. Então, o benzino, logo que se forma, reage. Tá? Ele é bastante instável, altamente reativo. Precisa decorar isso para a prova? Não. É só para explicar como é possível colocar o grupo fenil no malonato de dietila. Fiz isso com vocês na aula passada, só que nós não colocamos o grupo fenil. Nós colocamos 2 cadeias carbônicas alquílicas. Tá? E aí, a gente só vai começar benzodiazepinas na semana que vem. Mas tem outra coisa que eu preciso mostrar para vocês. Antes de eu passar, antes de eu mudar aqui a apostila, vou ter que abrir um outro arquivo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Antes da gente ir para benzodiazepínicos? Não? Tudo certo, prof. Tudo certo? Mudou aí para vocês aí o PDF? Apareceu aí o que eu fiz à mão? Sim, retrossíntese. Ótimo, é isso aí. Então, olha só. Vocês vão utilizar como base a retrossíntese e a síntese do tiopental sódico, que vocês já viram na última aula. Tá? Então, antes da gente partir para benzodiazepínicos, eu gostaria de fazer mais um exemplo de retrossíntese para barbitúricos. Então, aqui nós temos o fenobarbital, tá? Que você acabou de ver o método industrial. Então, o que eu fiz aqui? O que está mostrado aqui, ó, é a retrossíntese. Tá? Qual é a grande diferença? Na verdade, tem duas aí. Quais são as duas grandes diferenças entre o fenobarbital e o tiopental? O que você vê aí de diferente? O oxigênio e o grupo fenil. Exatamente. O oxigênio na posição 2 e o grupo fenil na posição 5. Tirando isso, o resto é tudo igual, certo, Guilherme? Certo. Se você comparar, na retrossíntese do tiopental, nós também obtivemos 6 equivalentes sintéticos. Vocês lembram disso? Sim. Sim? Se você olhar mais um pouquinho, vou chamar de metade superior, tá? Essa metade de cima do fenobarbital, ela é praticamente idêntica à retrossíntese da parte de cima do tiopental. A única diferença é que no lugar do oxigênio aqui, no tiopental tem o enxofre. Os equivalentes sintéticos que eu desenhei aqui, né? A única diferença é a troca de oxigênio por enxofre, o resto é tudo igual. Tá? Esses dois aqui também, né? São equivalentes sintéticos semelhantes ao do tiopental. Cadeia carbônica ligada em iodo, anel aromático ligado em bromo. São semelhantes. O que mudou mesmo foi esse aqui, ó. E eu fiz isso de propósito. Tá? Qual é a diferença desse para o fragmento que eu chamei de número 4 do tiopental?
Qual é a diferença? Cloro, né, professor? Presença Os do cloro. cloros. Isso. Como é que chama essa função orgânica aqui que tem os cloros? C Cloreto duplo de O ácido. Cl. Cloreto de ácido. Então, eu tenho aqui 2 cloretos de ácido, certo? E no tiopental, qual era a função orgânica que tinha aqui, em vez de cloreto de ácido? Não era um Éster. éster? Éster. Perfeito. Então, aqui eu tenho 2 cloretos de ácido. E no tiopental, eu tinha aqui 2 ésteres, né? C duplo O, etil. Na prática, o que se utiliza? O éster. Na prática, se utiliza o éster. Mas eu quis trocar justamente para fazer você raciocinar um pouquinho na hora da síntese, que eu não fiz, de propósito. Você vai fazer sozinho em casa essa síntese, seguindo o modelinho da síntese que a gente fez para o tiopental. Então, olha só. Na hora de fazer a síntese, vai mudar alguma coisa a metade de cima? Vai mudar? Nada. Não. Nada, nada, nada. A única diferença é que em vez de enxofre tem oxigênio. Mas esse enxofre e esse oxigênio, eles não vão sair, né? Eles não serão subprodutos. Então, na parte de cima, não vai mudar nada. Então, eu vou contar o que vai mudar para você saber fazer o caminho certo. Então, sintetizar a metade superior é igual. O que vai mudar é aqui, ó, na metade inferior. Vocês lembram qual foi a ordem que a gente fez na aula passada? Depois que a gente terminou de fazer a metade superior, vocês lembram qual foi a próxima etapa? Foi os grupos de baixo aqui do carbono quaternário, professor, que a gente fez. Isso. A gente tirou um hidrogênio, né, com hidróxido de sódio ou com etóxido de sódio e colocou um grupo alquila. Depois a gente foi lá, usou etóxido de sódio ou hidróxido de sódio, não me lembro qual dos dois, tirou o segundo hidrogênio e colocou o segundo grupo alquila, certo? Certo. Beleza. Então a gente usou uma base forte. Vamos pensar no etóxido ou no hidróxido, tanto faz. Vocês acham que dá certo seguir o mesmo protocolo com estes 3 equivalentes sintéticos que a gente tem aqui? Vocês acham que dá certo fazer igualzinho eu fiz com o tiopental? Posso Ctrl+C, Ctrl+V? Posso copiar as mesmas etapas que dá certo? Não é nem pelo fato de ter o anel aromático, tá? Não é nem por isso. Basta trocar o etóxido por LiNH2, tá? Então a questão não é a base. Mas vocês acham que é possível seguir pelo mesmo caminho se lá a gente usou éster e aqui está usando cloreto de ácido? Vou mudar a pergunta. Quem é mais reativo? O éster ou o cloreto de ácido? Cloreto de ácido. Muito mais, Guilherme? Muito mais. Muito mais. Portanto, o cloreto de ácido é susceptível a ataques no seu carbono da dupla O? Sim. Acredito que não. Sim. É? Ah, É. sim. Ele é muito reativo. Lembra que eu comentei que ele reage até com a umidade do ar? Verdade. Então, pensa comigo. Vamos supor que eu use etóxido de sódio, né? CH3, CH2O-, para arrancar esse H, não é? Antes dele arrancar esse H, Guilherme, o etóxido de sódio vai atacar esse carbono aqui. E o outro também, né? Por quê? Porque o cloreto de ácido é muito reativo. Então, se você tentar usar uma base para remover esses hidrogênios, antes da base remover o hidrogênio, ela vai reagir com os cloros, com os cloretos de ácido, e vai transformar esses cloretos de ácido em ésteres. O, C duplo O, etil. Ah, dá para continuar daí para frente? Até dá. Aí depois ele consegue colocar os grupos ali embaixo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é você entender o seguinte, que o cloreto de ácido, pessoal, ele é muito reativo. Então, não adianta você achar que vai tirar os hidrogênios aqui de baixo e colocar as duas cadeias carbônicas, porque não vai. Então, vou dar a resposta. Você vai preparar a metade superior
E depois que a metade superior estiver pronta, você vai reagir à metade superior com isso aqui, ó. O cloreto de ácido. Ou seja, você vai fechar o anel. E depois que o anel estiver pronto, é que você vai remover esses 2 hidrogênios, um de cada vez, para colocar os 2 grupos alquilo. Ou seja, a gente só vai mudar a ordem do processo. Tá? Então, prepara a parte superior. Depois, reage essa parte superior com o cloreto de ácido. Fechou o anel. Aí arranca um hidrogênio, coloca o grupo etil, com etóxido de sódio. Arranca o outro hidrogênio com lítio-amida para colocar o grupo fenil. Ah, qual dos dois eu ponho antes? Tanto faz. Se você vai pôr o etil primeiro ou o fenil depois, tanto faz. É o melhor método para se fazer isso aqui que eu coloquei? Não, não é o melhor método. O melhor método é usar o éster e fazer aquilo que a gente fez no tiopental sódico, que é justamente o tal do método clássico. Mas eu quis mudar um pouco para você não achar que só dá para fazer daquele jeito, tá? Certamente o primeiro é melhor, mas eu gostaria que vocês fizessem dessa outra maneira também para treinar um pouco a química de vocês. Professor, Tá? Oi? você falou o lítio-amida, é necessário uma base tão forte assim, ou você só quer só pra gente, tipo, colocar em... Não, é necessário por conta disso aqui, Guilherme. Para Opa, arrancar o hidrogênio... Oh, desculpa, Gabriel. imagina. Para arrancar o hidrogênio, não precisaria ser o lítio-amida. Mas para formar benzino, sim. Inclusive, vocês nem precisam mostrar a formação do benzino. Coloca lá lítio-amida, tira esse hidrogênio aqui, né? Tira esse hidrogênio. Não precisa demonstrar o benzino. E aí o lítio-amida reage com o bromofenil. Que nem tá aqui, ó. Tá? Aqui ele não mostrou a formação do benzino, né? Ele fez direto. Lítio-amida arranca o hidrogênio daqui. Lítio-amida forma benzino. E esse carbono negativo reage com o benzino. Ele já mostrou direto o produto. É necessário, Gabriel, porque tem grupo fenil. Se não tivesse grupo fenil, não seria necessário colocar lítio-amida. Tá? Então, recapitulando. Qual foi a ordem que a gente fez o tiopental? Fez a parte de cima, deixou pronta. Depois, fez a parte de baixo, que a gente tinha aqui ésteres. E depois que as duas partes estavam prontas, liga uma na outra. Fecha o anel. Que é exatamente isso aqui, o método clássico. Metade de cima junta com a metade de baixo, na presença de etóxido de sódio, forma o anel. Fizemos isso no tiopental. O que eu estou falando para vocês fazerem agora? Faz a metade de cima, fecha o anel barbitúrico com o cloreto de ácido e depois coloquem os 2 grupos alquilo. Está mudando um pouquinho a ordem. É mais para treinar a química, tá? E aí, na próxima aula a gente continua com benzodiazepínicos, né? Antes de falar de retrossíntese e síntese de benzodiazepínicos, a gente tem aqui uma parte teórica para falar de benzodiazepínicos, que é curta, acho que tem uma página e meia, tá? Uma página e meia para finalizar esse capítulo e a síntese e retrossíntese. E aí eu vou te falar, a síntese e retrossíntese dos benzodiazepínicos é bem mais simples que a dos barbitúricos, tá? E aí a gente vai encerrar a matéria da prova aqui, ó, na página 71, quando acabar benzodiazepínicos. Na página 72 já entra anticonvulsivantes, é conteúdo da P2, tá? Aí já não entra na prova, eu nem vou começar, tá? E aí tem aqui a síntese e a retrossíntese, além daquela síntese que está na apostila, tem essa que eu fiz à mão. Só um detalhe, a aula de hoje ela rendeu porque a gente não tinha seminário. Nas próximas 2 sextas-feiras, que serão as últimas 2 antes da P1, a gente tem seminário. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela agora. Fechou aí o compartilhamento? Fechou. Então é o seguinte, nas próximas 2 sextas, a gente tem a apresentação de seminários. Lembrando
que a apresentação de seminários também cai na prova. Então, eu vou fazer o seguinte, na sexta-feira que vem, com certeza, no dia 17, a gente vai ver se vai precisar ou não. Nós vamos começar a nossa aula às 19h30, tá? Eu sei que vocês não têm aula antes da minha, então eu vou começar a aula às 19h30. Então, eu vou passar benzodiazepínicos e vamos falar até onde der, das 19h30 até as 20h30. Até um pouquinho antes, vai, às 20h20. Para que às 20h30, em ponto, a gente comece a apresentação do grupo 4. Aí a gente tem das 20h30 até 21h30 para apresentar, fazer pergunta, tirar dúvida. Tá? Se eu achar necessário, aí no dia 17 a gente faz a mesma coisa. A gente começa a aula às 19h30 para poder terminar o conteúdo e, na sequência, ter o seminário do grupo 5. Tá? Porque se eu começar só às 20, aí já começaria com a apresentação. De repente, só sobra meia hora no final da aula, eu vou ficar apertado aí com o conteúdo. Tá? Então, semana que vem a gente começa às 19h30 e na outra sexta a gente vai avaliar na semana que vem. Né? Se no dia 17 também será necessário começar um pouco antes. Acho que eram esses os recados que eu tinha para passar. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Tudo certo? Então é isso. Na próxima quarta não temos aula, né? É o feriado. Então a nossa próxima aula é sexta-feira que vem. E aí na última semana antes da P1, turma B vai lá para o laboratório comigo, né? E na outra sexta, grupo 5, finalizando aí as apresentações de seminário para P1. Tá? Então é isso. Se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, boa aula na sequência e um bom feriado prolongado a todos. Oi. A parte dos seminários que você disse que cai na prova é a parte mais teórica, né? Porque Não, a parte... é o que a gente discute. Eu não vou perguntar nada, Gabriel, que esteja escrito lá no trabalho que provavelmente só o grupo leu. Ah, não, a minha preocupação é a parte da síntese, né, que eles fazem, né? Não. Tá. Síntese e retrossíntese vai ser barbitúrico e benzodiazepínico. É o que a gente está vendo aqui em aula. Eu não posso pedir síntese e retrossíntese de um determinado grupo. Aí não é justo. Não, eu não imaginei que você ia pedir síntese e retrossíntese deles, mas tipo, explique como foi a síntese diferenciada deles, tipo, o que eles quiseram propor, sabe? Aí Não, já tava... não. Então, De um beleza. grupo específico, não. Então tá bom, beleza. Síntese e retrossíntese vai ser essas que eu fiz à mão. Tá bom. Barbitúrico e das próximas aulas benzodiazepínico. O que eu vou pedir dos seminários é alguma coisa que a gente discutiu durante as apresentações, um mecanismo de ação de alguma coisa, coisas desse tipo, efeito adverso, coisa assim. Tá? Não vou entrar muito a fundo nos seminários, não. Vai ser uma coisa assim mais ampla, mais geralzona. Até porque do 1 ao 5, que vai ser na P1, vocês já estão tendo ou tiveram todos esses assuntos com o Valber, né? Na farmacologia. Certo? Certo. Imagino que sim, beleza. Mais alguém quer perguntar? Então é isso. Bom feriado a todos e a gente se vê na próxima sexta às 19h30. Na sexta-feira que vem eu boto uma mensagem lá no nosso grupo, só para relembrá-los que a aula vai começar um pouquinho antes. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado pela participação aí. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite.